Montes Claros cedia, através das faculdades Santo Agostinho, o curso de Direito, o 8º Congresso Brasileiro de Direito e Teoria do Estado e o 4º Seminário Internacional de Direito Internacional de Direitos Humanos. E uma das atrações aqui em Montes Claros, nessa 8ª versão do Congresso, é a professora Tatiana Ribeiro de Souza, que é professora no Centro Universitário Newton Paiva, escritora e palestrante de grande qualidade. E a professora falará sobre identidade, relações internacionais, igualdade em uma das suas palestras, numa mesa que dividirá aqui neste congresso. E eu gostaria de conversar com a professora Tatiana sobre esse tema dessa palestra para iniciarmos a nossa conversa. Bom, Valdir, em primeiro lugar, quero agradecer o convite de participar mais uma vez do seu programa. E é um prazer estar aqui de volta a Montes Claros, onde a gente é sempre muito bem recebido, tem um público muito receptivo também às nossas discussões, aos debates. E amanhã, na palestra da noite aqui desse congresso, eu vou dividir a mesa com o professor José Luiz Quadros de Magalhães e com o professor Rubens Dalmau, onde nós vamos falar sobre o Estado plurinacional, identidade e relações internacionais. Eu vou fazer uma abordagem mais internacionalista, que é a minha área, do direito internacional, e a gente está num bom momento para falar sobre as relações internacionais e o direito internacional, em razão da morte do Bin Laden, Eu falo, toda vez eu vou falar o Osama Bin Laden, eu falo Obama Bin Laden, é um ato falho, mas eu já matei o Obama várias vezes aqui chamando o Bin Laden de Obama Bin Laden. Então a gente está num momento realmente de um debate muito interessante, que é a questão da vingança, de existir ou não um direito a ser respeitado aí com o que ocorreu em relação ao Bin Laden, a forma como os Estados Unidos invadiram o Paquistão para realizar aquela operação de resgate do Bin Laden. Então, todas essas questões estão muito próximas da gente, E o direito internacional que foi comprometido aí com essa ação. Então, essas questões vão ser debatidas aqui amanhã na nossa mesa. Professora, eu até pergunto a você o seguinte: o Osama Bin Laden foi, diríamos, em princípio, sumariamente morto. Ele não poderia ser preso nesse caso, ele deveria realmente ser morto nesse ponto. Qual a sua opinião sobre essa situação? Se houvesse possibilidade de apenas prender para dar a ele um direito de defesa, como que o direito internacional trataria essa situação? Bom, Valdir, eu acho que tem três coisas muito interessantes no fato da morte do Bin Laden. Primeiro é se ele efetivamente morreu, porque a questão da verdade por trás desses fatos é que a gente não tem conhecimento. Primeiro que a gente não sabe se ele ainda estava vivo quando foi anunciada a morte dele, talvez ele já tenha morrido há muito mais tempo e a gente não tenha conhecimento disso. Uma outra possibilidade é que ele não tenha morrido nessa operação, tenha sido capturado, enfim. E a outra possibilidade, a outra questão, aliás, relacionada com esse fato, é um atentado ao direito internacional, aos princípios do direito, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, de direitos humanos. Enfim, esse caso levanta para a gente uma série de questões envolvendo não só o direito, mas as relações internacionais. Ao meu entender, embora muitas pessoas tenham comemorado a morte do Bin Laden, e eu acho que não deve ser comemorada a morte de ninguém, mas não se trata aqui de defender o ato cometido ou liderado pelo Bin Laden ou o ato dos Estados Unidos, mas uma questão de fazer valer o direito. E eu acho que a gente aqui deu um passo para trás no direito internacional com esse episódio, abandonando os princípios que nós tanto custamos a conquistar e levar para o direito internacional, e que temos dificuldade de firmar esses princípios no direito internacional, e aí vem uma grande potência e viola esses direitos da forma como ocorreu com os Estados Unidos. Professora Tatiana, você também é escritora, claro, professora de grande qualidade de direito internacional, e você acaba de publicar um livro agora, uma obra coletiva. Eu gostaria que você falasse do organizador do livro, o nome do livro, mostrasse para nós o livro e falasse sobre a sua participação no livro, qual é o seu tema que você trata neste capítulo. Bom, Valdir, na verdade se trata aqui desse livro, que é um livro que fala do direito dos tratados,
Esse livro foi organizado pelo professor Aziz, que é professor de Direito Internacional da UFMG. É um livro publicado pela editora Arraiz, né? E ele é uma coletânea, na verdade, é o comentário à Convenção de Viena de 1969, que regulamenta o direito dos tratados e conta com a participação de diversos autores. Vários internacionalistas participaram, fazendo anotações, explicando artigo por artigo desse livro, e no total de 37 colaboradores para a apresentação desse trabalho aqui, que foi coordenado pelo professor Aziz. A minha contribuição foi uma contribuição feita em parceria com o professor Canedo, professor Augusto Canedo, e a gente comenta os artigos sobre nulidade dos tratados. E o grande mérito desse trabalho aqui, organizado pelo professor Aziz, é que o tratado, que é a Convenção de Viena, é o que regulamenta a celebração de tratados internacionais, que é uma das principais fontes do direito internacional. Levando em consideração que o direito internacional, que não existe uma constituição internacional, não existem leis internacionais, nenhum parlamento, como nós estamos acostumados internamente, a falta dessa instituição internacional, de uma hierarquia, institucionalizada internacionalmente, torna o direito internacional um pouco até desacreditado. Daí a importância dos tratados internacionais, porque neles os Estados têm a oportunidade de manifestar expressamente o seu desejo de cumprir determinado direito. Então, dada a relevância dos tratados para o direito internacional, o comentário à Convenção de Viena de 1969, artigo por artigo, é realmente um grande passo que a gente dá na literatura brasileira sobre o direito internacional. Professora Tatiana, eu farei 2 perguntas, você pode desconsiderar algumas delas ou ambas, ou pode até misturar as duas e dizer. Recentemente, o artigo 5º da Constituição recebeu um inciso, um parágrafo a mais, colocando os tratados internacionais que o Brasil recepcionar em nível constitucional. Além disso, uma questão que você disse, que existe a Constituição no Brasil, abaixo da Constituição tem as leis chamadas infraconstitucionais, há leis estaduais, há municipais, mas não há uma lei que o Brasil assina em relação a outro, por exemplo, aos Estados Unidos. Entre Brasil e outro país, há um tratado internacional. Portanto, um tratado internacional é a maior fonte do direito internacional público. Concorda? E aí eu queria que você comentasse se realmente um tratado internacional é a maior fonte do direito internacional, fonte do direito, para o caso do direito internacional, e a situação do tratado no Brasil, a sua equiparação a texto constitucional. Bom, Valdir, são 2 questões distintas e ambas muito importantes, foi muito bem lembrada aqui por você. A primeira delas é relativa ao parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, que foi introduzido pela emenda constitucional número 45. Por essa emenda, por esse parágrafo 3º que foi inserido no artigo 5º, nós equiparamos os tratados sobre direitos humanos às emendas constitucionais. Na verdade, já se tinha essa discussão aqui no Brasil sobre o status dos tratados internacionais. Porque por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, num recurso extraordinário, os tratados foram equiparados à lei ordinária. Porque a forma que o Congresso Nacional aprecia os tratados é semelhante ao procedimento para aprovação de uma lei ordinária. Por isso, eles tinham sido equiparados à lei ordinária. Mas os tratados que versam sobre direitos humanos não podem ser equiparados a leis ordinárias porque eles são também normas constitucionais. Eles fazem parte do chamado bloco de constitucionalidade, porque direitos humanos são considerados na nossa Constituição como direitos fundamentais. Então, considerar um tratado sobre direitos humanos com o mesmo valor de uma lei ordinária fere a própria estrutura do ordenamento jurídico brasileiro. A emenda 45 tentou consertar isso, determinando que os tratados sobre direitos humanos passassem a tramitar no Congresso Nacional com o mesmo procedimento de emenda constitucional, de modo que eles passassem a ter não só o caráter material, mas também formal de normas constitucionais. Então, essa é uma das questões.
Agora, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que acabou considerando os tratados sobre direitos humanos que não passassem por esse procedimento como normas supralegais, o que, na verdade, para a maior parte dos internacionalistas e dos constitucionalistas, principalmente, é um atentado à nossa Constituição, porque essa modalidade de norma, a norma supralegal, que foi inventada pelo Supremo Tribunal Federal, não existe no nosso ordenamento jurídico. O artigo 59 da Constituição fala sobre as normas que nós reconhecemos aqui no nosso ordenamento, e essa norma não existe, não está inserida ali entre as normas do processo legislativo. A segunda questão, Valdir, sobre a importância dos tratados como fonte do direito internacional, ela, sem dúvida, é uma fonte muito importante, mas ela não é a única e nem a mais importante. Porque o direito interno, como a gente sempre usa fazer essa comparação, ele leva muito em consideração a norma escrita, né? A lei, nós somos muito legalistas. O direito internacional, ele tem uma tradição muito forte de basear as suas decisões nos costumes internacionais. Então, a gente usa como referência o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que estabelece que a Corte Internacional de Justiça vai decidir com base nos costumes, os princípios gerais do direito e os tratados internacionais. E não existe hierarquia entre essas fontes. Então, os tratados são apenas uma das fontes, mas existem outras tão importantes quanto os tratados, que são os princípios gerais do direito e os costumes, né? O tratado tem o mérito de ser uma expressão da vontade do Estado. Então, ele tem um valor realmente especial, principalmente para a gente que tem uma tradição de civil law, que valoriza muito o aspecto da lei escrita, né? Da lei do direito positivo. Poderíamos falar que o direito costumeiro, consuetudinário, é uma norma não escrita. E para nós, muito positivistas, nós do Brasil que usamos muito a norma escrita, acabamos valorizando muito o tratado como uma norma escrita. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão do Tratado de Viena, Convenção de Viena. Qual o ponto central que você destacaria nesta atitude internacional de proteção aos nossos direitos? Bom, Valdir, essa convenção é uma convenção de 1969 e na aprovação dos tratados internacionais existe um requisito que é muito importante, que é a ratificação do tratado. E o interessante na Convenção de Viena de 69 é que ela só foi ratificada pelo Brasil em 2009. Então, quando ela completou 40 anos, ou seja, até depois do aniversário dela de 40 anos, foi que nós ratificamos essa convenção. Então, exerce um papel simbólico, porque é ela que vai determinar como devem ser celebrados os tratados internacionais. E nós só ratificamos em 2009. Agora, mesmo só ratificando em 2009, é importante a gente atentar para o fato de que o Brasil já atendia as determinações da Convenção de Viena de 69. Não como um tratado, Valdir, mas como um costume internacional. Porque mesmo os estados que não ratificaram essa convenção, seguem a convenção como um costume internacional. Então, além de ter força de tratado, e agora para o Brasil ela tem força de tratado, o Itamaraty já seguia a orientação dessa convenção como força de norma costumeira para o direito internacional. Bom, nós tivemos o grande privilégio de conversar com a professora Tatiana Ribeiro de Souza, que é apresentadora de TV, além de tratar de aulas como grande professora de Direito Internacional. Os nossos agradecimentos à professora Tatiana e, com certeza, as faculdades Santo Agostinho se engrandecem e valorizam bastante o seu público presente no Congresso Brasileiro de Direito e Teoria do Estado e o Seminário Internacional de Direitos Humanos, trazendo a Montes Claros a professora Tatiana. Todo o nosso agradecimento e oportunamente voltaremos a falar sobre outro tema de direito.